Momento de oração. Queridos, vamos meditar na palavra de Deus. Deixo para sua meditação, para este início da nossa programação, no livro de Atos, os Atos dos Apóstolos, foi escrito pelo médico Lucas, dedicado a Teófilo, e ele narra a história do princípio, do início da Igreja do Senhor Jesus e daqueles que tiveram esta responsabilidade de apregoar o Evangelho, a palavra, os comissionados, os 70, os apóstolos de Jesus e todos aqueles que estavam cumprindo esta missão de semear a palavra e levar o ir de Jesus aos quatro cantos da terra, como ele mesmo disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele disse também que todos ficassem em Jerusalém até a confirmação do Espírito Santo sobre eles, e que seriam testemunhas não só em Jerusalém, mas em toda a Judéia, Samaria e até os confins dos séculos e até os confins do mundo. E a promessa de que ele estaria conosco através do seu Santo Espírito, quando ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o início da igreja se dá exatamente, essa igreja da qual Jesus se refere como a minha igreja. Claro que o termo igreja já era muito usual, mas quando Jesus se refere a minha, ele diz: é minha, essa reunião, esse agrupamento, este corpo que começa a ganhar forma, é a minha igreja. E as portas ou qualquer intuito, reunião, comissão do inferno, as portas do inferno não terão poder sobre ela, não terá nenhuma autoridade para destruí-la, porque Jesus disse: ela é a minha igreja. E no momento em que os apóstolos, os seguidores, os cristãos, pela primeira vez foram chamados de cristãos ou pequenos cristos, que na verdade era um termo pejorativo. Hoje a gente acha muito bonito ser chamado de cristão, e mas naquela época ser chamado de cristão era uma forma de desprezo, de escárnio. Os cristãos, os pequenos cristos, os representantes de Jesus. E era um momento também de perseguição, onde o império começa a perseguir, e não só o império, mas a própria lei judaica, a religião, judaica, que se levanta contra aqueles que eram os seguidores de Jesus. E havia um jovem chamado Saulo que desceu de Tarso para estudar as escrituras em Jerusalém, e diz a palavra que ele estuda aos pés de um doutor, de um sábio, de um mestre chamado Gamaliel. E não é apenas porque o pai de Saulo, de Paulo, fazia um investimento na vida daquele rapaz, mas ele mesmo se mostra um indivíduo extremamente dedicado, extremamente crente no que diz respeito à sua fé e à sua religião. Como ele mesmo diz e se autodenomina, ele diz: eu era zeloso, eu era extremamente zeloso, eu era alguém que ninguém via um desvio em mim, porque ele era de fato um cumpridor da lei, um observador da lei, mas ele precisava de algo mais. Ele precisava daquele do qual a própria lei apontava para ele, e ele veio a entender isto depois. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9 e o versículo 15, diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis
e dos filhos de Israel. Esse contexto aqui é quando Saulo vai a Damasco, tem um encontro com o Senhor Jesus, escamas surgem em seus olhos, ele fica cego, ele volta para Jerusalém e Deus chama o profeta Ananias e revela que Saulo estava numa determinada casa, numa rua chamada Direita, e que ele fosse lá. Ora, este rapaz chamado Saulo era muito conhecido da igreja. Ele era um perseguidor da igreja. Ele era alguém que odiava o que eles consideravam nova seita. Ele odiava aqueles que eram seguidores de Jesus e que por uma fake news todos diziam que os seus discípulos haviam roubado o seu corpo para confirmar o que o próprio Jesus em vida dizia que iria ressuscitar dentre os mortos. Mas foi a moçada lá do Sinédrio que pagou e disse: olha, quem perguntar, digam que roubaram o corpo de Jesus. E Saulo, cumpridor da lei, um fariseu, um separado, admirado pelo Sinédrio, porque ele tinha uma autoridade muito grande e provavelmente alguns vão dizer que ele votava no Sinédrio, que era uma classe ali da elite religiosa de Israel. Um grupo mais ou menos, se eu não me engano, dos 70 homens, anciãos, enfim. E Paulo tinha essa autoridade. Ele pegava autorização, cartas de autorização para aprisionar aqueles que eram seguidores de Jesus. Na morte, no martírio de Estevão, quem estava presente, servindo como cabide humano, recolhendo as túnicas daqueles que já estavam com as pedras nas mãos para apedrejar aquele que falava de uma forma extraordinária, como um anjo das Escrituras, expondo para eles quem era Jesus. E o ódio deles contra Estevão era tamanho que eles rangiam os dentes de tanto ódio, porque não poderia resistir ao seu ensinamento, resistir ao espírito que nele estava, de forma que ele tira Estevão daquele lugar, o leva para fora e antes de apedrejá-lo, ele faz uma declaração que dali, pelo menos do meu ponto de vista, foi o ponto que impactou muito aquele rapaz chamado Saulo. Antes de Estevão ser apedrejado, ele disse assim: eis que vejo os céus abertos e Jesus em pé para recebê-lo. Eu creio que essa visão foi a primeira evangelização indireta de Paulo, porque ele vai falar sobre isso depois. Ele diz: eu estava lá no assassinato de Estevão, eu estava lá quando apedrejaram, eu guardei as vestes daquele que o apedrejou. Foi um marco na vida deste homem. Creio que ali já foi um trabalhar de Deus na vida deste jovem teólogo, fariseu. E num determinado tempo em que ele pede cartas de autorização para aprisionar os crentes em Damasco, ele tem um encontro inesperado. Ele conta por pelo menos 2 vezes que houve uma grande luz, todos caíram por terra, e uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és? É o Senhor? E aquela voz disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você está perseguindo a igreja do Senhor, está perseguindo o Senhor. Veja que Jesus já tinha ascendido aos céus, já tinha ido, foram anos depois. Mas Jesus disse assim: por que me persegues? Então, em qualquer parte do planeta Terra, se há alguém, algum poder, algum governo que se levante contra a igreja do Senhor Jesus, está se levantando contra Jesus. É isso que ele diz: porque me persegues? Duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. E daquele momento, o próprio Jesus é quem prega para ele
quem tem esse encontro com ele, porque todos tinham medo, ficavam apavorados quando Saulo estava numa determinada região, porque sabiam que ele iria aprisionar aqueles que falavam em nome de Jesus. E quem poderia pregar para Paulo? Quem poderia chegar para Saulo para levar o evangelho? Aí Jesus disse: deixa que eu vou. E depois que ele começa a quebrar Saulo todo, a partir do caminho que ia para Damasco, aí é quando Deus chama o profeta e diz: vai à rua direita, porque ele está orando. E o profeta diz: Senhor, logo eu, né? O que é que ele diz aqui? Eu ouvi muito acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ora, o histórico de Saulo. Quem era Saulo para a igreja? Era um homem que fazia muitos males aos teus santos em Jerusalém. Praticamente um assassino, pistoleiro de crente. Esse homem é mau, Senhor. É perverso, ele não aceita. Ele tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. E eu queria abrir um parêntese aí para falar sobre o agir de Deus nas coisas mais inesperadas da vida. Porque Deus não está preso à lógica humana. Não queira colocar Deus dentro de uma lógica. A lógica é para nós. Eu sou um ser lógico. Nós usamos a lógica, mas Deus não. Deus não está preso a nenhuma lei. Nem o poder da física, da matemática, da física quântica, não. Muito pelo contrário, foi ele que as criou. Mas ele não está preso. Porque pela lógica, qual era a lógica? Para um perseguidor, para aquele que prendia crentes, para aquele que fazia muitos males à igreja. A minha oração, pelo menos se eu vivesse naquela época com o pensamento que eu tenho hoje, Senhor, leva esse indivíduo para longe. Esqueci até do ensinamento de Jesus dizer: orai pelos que vos perseguem, Pai, aqueles que vos odeiam. Jesus está atrapalhando a tua obra. Isso é uma pedra de tropeço. Ele está trazendo impedimento ao crescimento da tua obra. Claro que hoje a gente tem um entendimento pelos ensinamentos, pela interpretação da Escritura. A gente ora para que Deus salve, para que Deus transforme, para que Deus liberte. E outra coisa é você conviver debaixo da perseguição, tanto religiosa, né, dos judeus, da religião judaica, e quanto posteriormente contra a perseguição do império. Então não era fácil. Só que Deus trabalha e Deus vê aquilo que está para além do meu alcance. Se estivesse no meu alcance, se tivesse no seu alcance determinadas coisas, seríamos deuses. Mas Deus trabalha fora da lógica. Deus trabalha fora daquilo que, na minha matemática, 2 mais 2 sempre vai dar 4. Na matemática divina, pode dar outro resultado. Portanto, quando a gente ora para Deus fazer algo, para Deus resolver algo, é normal e é natural a gente criar uma lógica na nossa cabeça. Dizer: olha, Deus, se o Senhor fizer assim, se essa porta aqui se abrir desse jeito, se determinada coisa acontecer dessa forma, vai ser uma bênção, Senhor. E Deus entende. Só que a forma de Deus agir é diferente.
Eu já citei aqui centenas de vezes, mas eu gosto de recorrer a essa figura do tapeceiro. Tem até um hino do João Alexandre que é maravilhoso, que é lindo, é o tapeceiro. Para o observador, para aquele que não entende, não sabe, suponhamos que alguém que não sabe nem o que é uma obra de tapeceiro começa a observar alguém no seu tear ou com a sua agulha, fazendo ali uma obra, e que ele não entende aquele zigue-zaguear daquele tear, ele não entende a agulha ali formando alguma coisa, e parece ser uma coisa muito desorganizada, parece que não faz muito sentido aquela obra. Mas eu acho linda esta letra porque ela diz assim: ele já sabe o final da obra antes de começar. E é o que a Bíblia nos diz, que o final da história sempre vai ser melhor do que o começo. Então, para quem está observando o trabalhar do tapeceiro, não está entendendo nada, seus pontos, não é? Mas ali na mente dele já tem uma criação, já tem um desenho, pode ser uma paisagem, pode ser uma flor, pode ser um jarro, mas já está na mente deles, ele só está dando aqueles pontos que quem está fora não está entendendo. E assim é o trabalhar de Deus, a gente não sabe, a gente não entende, a gente não compreende, e não tente entender, não queira entender, porque quem entendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro lhe deu para que depois pudesse ser restituído, ou pode o barro dizer ao oleiro: por que me fazes assim? Não temos esta autoridade, esta autonomia. Apenas nos entregamos nas mãos do tapeceiro, nos colocamos nas mãos do oleiro, e ele sabe antes do começo o final da obra, e a obra vai ser linda e apreciada e maravilhosa. Quem estava de fora e olhava aquele jovem chamado Saulo de Tarso, era um perseguidor, era opressor, era um homem que defendia a sua religião com toda a sua força. Era um homem que em suas convicções estava servindo a Deus. Saulo era crente. Às vezes a gente coloca Saulo numa classificação de incrédulo. Não. Ele era fariseu, ele era um judeu que amava as escrituras. Aprendeu aos pés de Gamaliel, era um homem culto, era um homem que entendia muito das escrituras, era um homem que orava, era um homem que jejuava, porque faz parte da religião judaica, todas essas coisas. Observava todas as festas. Então, às vezes eu vejo pessoas colocando Saulo como se ele fosse um incrédulo. Não. Ele só não tinha entendido que tudo aquilo que ele sabia, tudo aquilo que ele lia, tudo aquilo que ele estudava, apontava justamente para aquele a quem, no momento, ele estava perseguindo. Ele precisava dessa conversão, ele precisava deste entendimento, ele precisava deste quebrantamento que ele ainda não tinha observado. Mas ele era um fariseu zeloso. Ele amava a lei do Senhor. Ele amava as escrituras. E para ele era uma ameaça. Para ele, claro que esse termo é cunhado depois, né, do cristianismo, mas vamos usá-lo. Para ele o cristianismo era uma ameaça para o judaísmo. E não entendia ele que tudo apontava para aquele cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Mas os crentes daquele momento não entendiam isso.
Veja a resposta de Ananias: Senhor, este homem só tem feito mal aos teus santos lá em Jerusalém, ele é um homem mau. Mas olha o que o tapeceiro diz: vai, Ananias, vai, porque este é para mim um vaso. Glória a Deus. Este é para mim um vaso escolhido, que vai levar o meu nome, o nome daquele a quem hoje ele persegue porque tem escama em seus olhos. Mas essa escama vai cair, a luz do evangelho vai penetrar, e ele vai entender que tudo aquilo que ele aprendeu através das escrituras vai desembocar, vai cair, vai incidir em Jesus, em mim. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. O trabalhar de Deus é assim: a gente não sabe, a gente não entende, a gente não compreende. O trabalhar de Deus não está preso à lógica. O trabalhar de Deus não está preso a nada a não ser nele mesmo. E o que ele planeja, o que ele arquiteta para as nossas vidas, basta apenas a gente crer, esperar e confiar sem questionamentos, sem inquietudes, sem dizer: Senhor, mas por que não está acontecendo assim? Não está acontecendo assim porque assim é o meu jeito das coisas acontecerem. E Deus sabe, se ele fizer exatamente dessa forma, não vai dar certo, porque ele sabe o final. Ele é o tapeceiro que sabe tudo. E se ele está dando pontos e está trabalhando no seu tear e você não está entendendo, mas apenas descanse, porque ele está trabalhando. E o resultado vai ser maravilhoso. Quando Ananias vai, saúda a Saulo e diz: o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho de Damasco, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Quem perseguia Jesus, quem perseguia a igreja, agora é abraçado por este amor, por esta graça, e recebe o Espírito Santo em sua vida. Veja aqui que o Espírito Santo entra na vida de Paulo, diz aqui, e foi batizado, recuperou a vista, levantando-se, foi batizado, já havia sido cheio do Espírito Santo. E causou um espanto, um alvoroço no meio da igreja, porque ele agora começa a ser um vaso nas mãos do Senhor Jesus. E começou a ir para as sinagogas dizendo: não, Jesus é o Filho de Deus. Aquilo que levou o Sinédrio a mandar crucificar Jesus, porque a acusação foi: ele diz ser Filho de Deus, é exatamente o que Paulo vai começar a pregar nas sinagogas, dizendo: Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que transformação e que mudança! E que nenhum de nós jamais imaginaríamos que aquele perseguidor seria o maior exponente do cristianismo. Veja como é o trabalhar de Deus. Das coisas que a gente menos espera, das coisas que a gente diz: daí não vai sair nada, das coisas que a gente muitas vezes despreza, o mesmo Paulo vai dizer: Deus chamou as coisas que não são para confundir as que são, as desprezíveis, as que não recebem aplausos, as que ninguém quer chegar perto, as marginalizadas. São as coisas que Deus se utiliza, usa, transforma para a sua glória. Deus se utiliza das coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus está tratando comigo e com você, dizendo que Ele vem por caminhos que você não sabe, não tem ideia,
e que Ele usará pessoas e ocasiões que você nem imagina para que a vitória chegue nas suas mãos. Porque Deus não trabalha na lógica. Deus não trabalha dentro de um quadrado, sabe? Deus é Deus. Deus é Deus. Salomão disse: nem os céus dos céus podem te conter. Então descansa, porque Deus vai suscitar, Deus vai levantar de onde você nem imagina para te dar a vitória. Deus levantou um perseguidor para ser um expoente, uma bandeira, um arauto, proclamando o evangelho de Jesus pelo mundo afora. Amém, amém e amém. Pai bendito, te louvamos pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque cremos que o Senhor se utiliza de coisas que a gente nem imagina. Tu és o tapeceiro e tu sabes, Senhor, o final antes do começo. Colocamos diante do teu altar as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Vem acalmar o coração nesta manhã, trazendo paz e descanso, e sabendo que tudo está no teu controle, para a honra e glória do teu nome, no nome santo de Jesus. Amém.